Bom, vamos direto ao ponto. Olá e boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje, a gente vai mergulhar nesse impulso global que só cresce por uma eficiência sustentável de verdade na construção civil. O nosso foco principal aqui é abrir a caixa preta da certificação EDGE, que é uma inovação super bacana da IFC, membro do Grupo Banco Mundial. E, mais especificamente, vamos destrinchar exatamente o que é necessário para elevar o patamar de um projeto e conquistar o tão cobiçado nível EDGE avançado. Bem-vindo ao canal da Ares Sustentabilidade. E logo de cara, isso levanta uma daquelas perguntas que não querem calar. Algo que desafia o mercado imobiliário moderno o tempo todo. Afinal, o que define um edifício verdadeiramente excepcional? Sabe o que separa os prédios verdes padrão daqueles que estão literalmente redefinindo os limites do que significa ser sustentável e eficiente? É exatamente essa fronteira que a gente vai cruzar hoje. Para começar, vamos alinhar o nosso foco principal. O EDGE avançado é, na prática, o próximo degrau de excelência nessa plataforma de certificação. Ele é concedido aos projetos que batem uma meta bem ambiciosa: 40% ou mais de economia projetada de energia, acompanhada por pelo menos 20% de economia no uso de água e na energia incorporada aos materiais. É um selo que mostra um compromisso absoluto e tangível com a redução do impacto ambiental. E para organizar nossa exploração, o roteiro de hoje é bem direto. 1. Além do padrão básico. 2. A regra do 40-20-20. 3. O processo de simulação. 4. As duas fases de auditoria. E, por fim, 5. O portal para carbono zero. Bora lá? Seção 1. Além do padrão básico. A fundação de tudo no ecossistema EDGE. Então, o padrão EDGE básico exige, sem espaço para negociação, uma redução mínima de 20% no consumo projetado naquelas 3 categorias centrais que mencionamos: energia operacional, uso de água e energia incorporada aos materiais de construção. Mas, olha que detalhe importante, essas economias não são medidas no escuro. Elas são sempre comparadas com as práticas construtivas locais típicas da região onde o prédio está sendo erguido. Essa é a linha de partida, o ingresso para o jogo. Ponto 2 da nossa análise: a regra do 40-20-20, onde a gente começa a subir de nível. Essa tal regra do 40-20-20 mantém as exigências para água e materiais lá na linha de base dos 20%. Mas o verdadeiro salto, aquilo que realmente separa os projetos padrão dos avançados, acontece na energia. O gráfico não deixa mentir, é um salto e tanto. O número mágico aqui é 40%. Para conquistar o EDGE avançado, o projeto tem que focar com tudo na eficiência energética. Na prática, isso quer dizer pensar no envelope do edifício de um jeito super inteligente, usar aqueles vidros de alta eficiência, puxar o máximo de ventilação natural possível ou instalar sistemas de resfriamento que realmente deem conta do recado de forma inteligente. O objetivo? Cortar o consumo de energia quase pela metade. É um baita desafio. Enquanto isso, claro, a economia projetada de água e a redução da pegada de carbono, lá nos materiais de construção, continuam firmes, exigindo aquele mínimo de 20%. E por que isso? Simplesmente para garantir que os outros recursos vitais não fiquem escanteados só porque a energia roubou a cena. É tudo uma questão de manter o equilíbrio sustentável da obra. Indo para a seção 3, o processo de simulação. Como a gente modela esse projeto? A mágica toda começa no ambiente digital, direto no aplicativo EDGE. Nessa fase inicial, que é uma autoavaliação, a equipe insere dados bem cruciais da obra. Por exemplo, a tipologia. É um prédio residencial? É um escritório? Um data center? E, claro, a localização exata. A partir daí, o aplicativo puxa os dados climáticos locais e os padrões da indústria para construir um modelo comparativo sob medida. É o que eles chamam de caso base. E aí entra a parte mais legal do app, a barra de resultados ali no topo. Ela torna tudo muito dinâmico. Conforme a gente vai selecionando as medidas verdes nas abas de energia, água e materiais, o aplicativo já atualiza na hora a projeção de economia. É como um quebra-cabeça em tempo real. A equipe vai descobrindo exatamente quais ajustes técnicos de design vão ser precisos para bater aqueles 40% na energia e garantir o selo EDGE avançado. Número 4. As duas fases de auditoria. A hora de validar os dados. Então, como é o caminho das pedras para a certificação? Começa com essa autoavaliação lá no software. Depois, avança para a fase de design, onde os projetos de engenharia e arquitetura são auditados. E culmina na fase pós-construção, com uma inspeção física rigorosíssima. A certificação final só sai do papel depois dessa terceira e última etapa.
E é super importante a gente entender a diferença entre essas duas validações. A certificação preliminar atesta que o design, ali no papel, cumpre as métricas do ED. É basicamente uma revisão minuciosa de plantas e planilhas técnicas. Mas a certificação ED final, bom, essa requer uma comprovação implacável do que a gente chama de as-built, ou seja, como o edifício foi efetivamente construído. E não adianta só falar não, tem que verificar em loco e apresentar provas, tipo recibos de compra e fotos da instalação com data e tudo. Toda essa checagem rigorosa fica nas mãos de uma figura central, o auditor ED. A responsabilidade desse profissional é fazer essas inspeções documentais e físicas, garantindo que tudo que está no aplicativo é verdade. E para manter a coisa toda transparente, tem uma regra de ouro. O auditor não pode, de jeito nenhum, oferecer consultoria para o mesmo projeto que ele está auditando. É uma validação independente por terceiros, o que dá uma credibilidade gigantesca ao processo. Agora, olha que fato surpreendente, e bem atraente, convenhamos, que os documentos da IFC destacam. Ao alcançar o nível avançado, não gera nenhum custo administrativo extra lá durante o processo de certificação. Uma vez que a equipe comprova os 40% na energia e os 20% no resto, o reconhecimento ED avançado sai no automático. E o melhor de tudo, é um título vitalício. Não tem que ficar pagando taxa de renovação depois, é um prêmio direto pelo suor derramado lá nas fases de design e construção. E chegamos à seção 5, o portal para carbono zero, o grande objetivo final. O ponto crucial de toda a nossa análise é este. O status ED avançado não é só uma placa bonita para colocar no hall de entrada. Ele é, na verdade, um pedágio obrigatório. Ninguém consegue pleitear a certificação máxima, a de carbono zero, sem antes comprovar e dominar essas eficiências no próprio local, exigidas pelo nível avançado. A ideia é que a eficiência radical seja o alicerce fundamental antes mesmo de alguém pensar em neutralizar a emissão comprando crédito ou usando fonte renovável, entende? A linha do tempo da operação funciona assim. Primeiro, o prédio é construído já com as medidas do ED avançado. Depois, ele precisa rodar, funcionar na vida real, por pelo menos um ano, com no mínimo 75% de ocupação, registrando ali o consumo de verdade. Só depois dessa prova de fogo, se o projeto comprovar que 100% daquela energia operacional foi neutralizada, seja gerando energia limpa ali mesmo, em outro lugar ou compensando o carbono, aí sim a verificação de carbono zero é oficializada. E um detalhe importante, ao contrário do selo avançado, o certificado de carbono zero exige sim renovações periódicas. E para amarrar tudo o que vimos hoje, vale a pena a gente parar e refletir um pouco. No meio de tantas mudanças climáticas rápidas, projetar apenas para atingir o mínimo talvez não seja mais suficiente. O padrão ED avançado coloca um desafio gigante na mesa ao exigir esse salto para 40% de eficiência na energia. Ele praticamente intima o mercado da construção civil a mirar muito além do óbvio. Afinal, que escolhas estruturais e eficiências nós estamos construindo hoje que vão acabar se tornando a fundação para o futuro? Fica aí a provocação. Muito obrigado por acompanhar essa análise do ecossistema ED com a gente. Até a próxima! Gostou desse conteúdo? Curta o vídeo, inscreva-se e acompanhe o nosso canal. Siga a Ares nas redes sociais para continuar aprendendo sobre sustentabilidade e eficiência na construção civil.